Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Jennifer Miguel e, juntamente com os meus colegas Alejandro Lopes e Rosângela Barbosa, estamos aqui para apresentar o podcast com o tema hipertensão, que é uma condição bastante comum na população, mas que exige bastante atenção, prevenção e um acompanhamento adequado. Então, desde já, eu agradeço a presença do nosso convidado, que é o Gabriel, e eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho. Eu sou Gabriel Henrique Franco, eu sou acadêmico da Faculdade de Medicina, aqui da própria faculdade, da FAG, e eu estou quase concluindo meu curso, e eu estou muito contente por estar aqui, espero conseguir colaborar com o meu conhecimento. Vai sim. Muito obrigada pela sua presença. Claro. Então, podemos dar início à nossa conversa. Gabriel, eu vou iniciar aqui com as perguntas. Para você, o que define um paciente com hipertensão? A hipertensão, ela tem uma definição muito clara, porque para nós definirmos hipertensão tem que ser com base em um valor sistemático, basicamente. Então, a partir da medida da pressão arterial, que é aquele exame bem simples que todo mundo conhece, que coloca o esfigma no braço, aperta e chega num valorzinho, você consegue já ter uma ideia melhor. O valor clássico é acima de 140/90, só que o povo chama de 14/9. Porém, esse valor ele não tem que ser maior que 140 e maior que 90. Se tiver acima de 140 ou acima de 90, já caracteriza hipertensão. E também tem alguns outros critérios a mais que, às vezes, um valor um pouco menor também pode indicar. E também é muito importante falar que isso não é só em um momento. Pelo menos mais de um momento, ou duas consultas, por exemplo, que você verifica que realmente essa pressão está elevada. E partindo desse ponto, qual que é a principal causa da hipertensão? A hipertensão é uma doença muito interessante por conta que ela não tem uma causa apenas. Por exemplo, você é picado pelo mosquito da dengue e você desenvolve dengue. Hipertensão não é assim. Hipertensão é uma doença que ela tem uma gama de causas, assim por dizer. Uma gama de fatores que estão relacionados e que vão desenvolver hipertensão. Hipertensão é pressão alta dentro dos vasos, dentro das artérias. Então, por conta disso, qualquer coisa que você possa fazer que aumente a sua pressão, por exemplo, passar estresse, comer comida com sal, isso causa um aumento na pressão. Então, ela não tem uma causa apenas, mas ela tem várias características que, quando juntas, elas fazem essa pressão ficar maior por mais tempo. Hipertensão não é um momento apenas que você tem uma pressão elevada, que você passou um susto e tem aquela pressão elevada. É a pressão que ela fica elevada pelo tempo. E a principal causa disso, assim por dizer, ela é idiopática. Você geralmente não consegue identificar apenas um fator que causa, mas tem um caráter genético importante, um caráter alimentar importante. Isso tudo correlaciona e desenvolve a pressão aumentada ao longo do tempo. É basicamente um conjunto, né, de fatores. E com isso, quais são os 3 tipos de hipertensão? A hipertensão tem várias formas de ser classificada e a forma mais clássica, ela gira em torno de identificar a gravidade da hipertensão. A gente estava falando antes sobre as medidas, certo? Como a gente diagnostica. E também, a partir dessas medidas, a gente consegue classificar o estágio dessa hipertensão, assim por dizer. Então, acima de 140/90, ou isolado, você tem o primeiro estágio, e acima de 160, então, por 100, você já tem o segundo estágio, e acima de 180 por 110, você tem o terceiro estágio, que já é bem mais raro, e isso indica a gravidade. Uma coisa interessante também dos tipos de hipertensão, isso geralmente se aplica ao tipo idiopático, ao tipo mais comum, que é a clássica história da pessoa que ela vai envelhecendo, ela vai ficando com mais idade e fica com pressão alta, fica com diabetes. Esse é o principal causa que chega em até 90%. E tem algumas outras, isso é um outro tipo de característica para classificar. Também tem algumas que são causadas por doenças. E interessante, tem aquela forma de hipertensão que ela está relacionada com... Fui no médico, minha pressão é baixa, cheguei no médico, minha pressão estava alta. Síndrome do jaleco branco. Isso é estudado, isso é verdadeiro. Comprovado. Isso também é um tipo de hipertensão.
E embora pareça aquela coisa meio, é bobinha, não, ela também tem importância e ela tem uma maior chance de você desenvolver hipertensão de verdade. E tem um último modelo de hipertensão clássico, assim por dizer, que é aquela pessoa que ela tá em casa, tem a pressão alta, daí ela chega no médico, ela cuida da alimentação, ela cuida com o que ela faz e a pressão tá mais baixa. Isso é chamado de hipertensão mascarada, que também é bastante preocupante. Então, sobre os tipos, nós temos esses tipos de acordo com a pressão aferida, e nós também temos os tipos de acordo com a causa, assim por dizer, a forma como ela se manifesta, melhor dizendo. Tá, e ela atinge somente os adultos ou preferencialmente os idosos? Ela atinge, na verdade, qualquer uma das faixas etárias. Então, uma criança pode nascer com hipertensão, ou a gente pode também encontrar um idoso que tem uma pressão elevada. A forma mais clássica, ela é nos adultos e nos idosos. Ela tende a ficar maior. A gente estava conversando dos fatores que vêm a causar a hipertensão. A hipertensão, ela está relacionada com esses fatores ao longo do tempo. É algo similar a um carro. Conforme mais você usa aquele carro, mais ele vai ficando cansado, mais ele vai gastando. Então, o nosso corpo, ele consegue, no primeiro momento, a suportar essas alterações sem aumentar a pressão, mas com o tempo ele tende a ficar com a pressão mais alta. Então, não é só em adultos, não é só em idosos. Porém, como essas pessoas estão mais relacionadas ali com o sedentarismo, com outras doenças do sistema cardiovascular, a genética também agindo, o corpo ele vai envelhecendo e junto com isso as nossas artérias, os nossos vasos sanguíneos vão envelhecendo. Isso principalmente causa hipertensão. A hipertensão geralmente está relacionada com isso. Hormonal também, né? Eu vejo muito a menopausa também causa muita hipertensão, né? Sim. Com muitos fatores, é uma coisa muito interessante como tudo interage e até hoje, assim, a hipertensão, ela não é uma doença, mas ela é uma característica em comum que pode estar relacionada com a menopausa, pode estar relacionada com a genética. Inclusive, se uma pessoa tem os dois pais com hipertensão, ela tem uma chance maior que 50% de desenvolver hipertensão. Outra coisa que eu acho interessante também é a pré-eclâmpsia. Eu tive 2 vezes e você não sabe por que a sua pressão altera, por que você tem, qual é a causa, não tem cura, só um tratamento. Tem cura, sim. Uma observação. A cura é tirar a placenta. Sim. Mas, claro, não tem como você curar enquanto está no ventre. E a pré-eclâmpsia é uma doença que cursa com a pressão alta, para ver como que a hipertensão é interessante. Só que ela se manifesta por uma forma muito específica na gestação. Você não consegue ter um homem com pré-eclâmpsia. E ela se manifesta de uma forma totalmente diferente e, ao mesmo tempo, aumenta a pressão arterial. Então, ela é uma manifestação bem interessante, de fato. Verdade. E com isso a gente já pode nascer com problemas de pressão alta. A gente pode nascer com problemas de pressão alta. Mas é claro que o problema é que a criança que nasce com hipertensão não vai ser o mesmo do idoso que tem hipertensão. Por conta que o nosso corpo tem vários mecanismos extensivos de controlar a nossa pressão arterial. E geralmente nessa faixa menor, a gente tem a hipertensão secundária a outras causas, que representa cerca de 10% de todos os casos de hipertensão. Então, o que acontece? As crianças geralmente têm uma doença, às vezes uma malformação, relacionada com os vasos sanguíneos do corpo, e por causa disso ela desenvolve essa hipertensão. Mas, novamente, não é pela mesma causa, mas porém ela pode sim vir a ter hipertensão desde o nascimento. No caso, uma criança saudável não seria. Isso daí você só vai conseguir ver se ela nasce com alguma anomalia, né? Aí sim que você vai investigar se ela tem uma hipertensão ou não, né? Hoje graças a Deus, a medicina é avançada ao ponto que algumas coisas a gente consegue captar até dentro do próprio ventre. Mas geralmente sim, essa criança ela vai se mostrar diferente, a gente vai ter vários sinais que a gente consegue captar isso. E é geralmente relacionado a alguma malformação, geralmente é resultante de algum processo que aconteceu ali logo no nascimento. Graças a Deus é bastante raro também.
E essas mães que são usuárias químicas, o risco dessa criança ter uma hipertensão tem alguma coisa a ver ou não? Não só a hipertensão, porém uma gama de problemas, porque a gente está falando sobre malformações também, a gente está falando sobre dependência química de crianças extremamente pequenas, então a gente não, talvez eu diria até que a hipertensão nesse momento não é a principal preocupação, porém, em geral, todas as doenças elas estão relacionadas com o uso de drogas ilícitas e ilícitas também, por exemplo, o próprio cigarro. Sim. Porém, não é tão clássico assim, tipo, ela usou e ela vai desenvolver hipertensão. Embora isso também possa acontecer. Porém, é uma coisa bem difícil. Agora que sabemos que não é somente o público adulto que sofre realmente com os desafios da hipertensão, focando no público infantil, quais são as causas da hipertensão e quais as medidas que podem ser tomadas para prevenir/controlar os sintomas? Eu acabei invadindo um pouco, né? Sim. As causas. Mas então, nessa primeira etapa ali da nossa vida, a hipertensão, geralmente, ela não é causada pela essa questão multifatorial, Sim. questão que está relacionada com a alimentação, geralmente está relacionada a alguma doença que está desencadeando a hipertensão, certo? Mas conforme nós crescemos, criança mais obesa, criança que tem hábitos alimentares diferentes, a que tem os pais que também têm hipertensão, tudo isso contribui e pode vir a desenvolver a hipertensão. E aqui o nosso foco, como na parte da medicina, é nós identificarmos rápido isso, identificarmos cedo isso. É previsto que a partir dos 3 anos, pelo menos uma vez no ano deveria ser ferida a pressão, de forma que a gente consiga identificar essas alterações de forma rápida e daí agir para corrigir. Tem algumas coisas que não podem ser prevenidas, porque estão relacionadas a doenças extremamente complexas, mas, graças a Deus, a maior parte desses casos a gente consegue, a gente consegue prevenir com uma boa alimentação, exercício físico, criança sendo criança. Graças a Deus, geralmente tende a não ter hipertensão. Que bom. E uma pessoa que tem hipertensão, ela pode manter uma alimentação geral sem nenhum tipo de restrição? O que você me diz? O que nós vemos na prática é que as pessoas geralmente fingem que não tem nada e comem tudo normal. Porém, isso não é nada adequado. Inclusive, no Brasil, a gente percebe que o consumo recomendado de sal, ele é basicamente a metade do que nós comemos. Ou seja, nós ingerimos pelo menos 2 vezes mais sal do que seria o recomendado pelas organizações mundiais. Então, o que acontece é que a nossa dieta, sim, ela é importante, ela está nessa gama, entre elas a genética, a parte das doenças, ela está nessa gama que é importante você manejar. Inclusive, isso é importante para o tratamento, não só para prevenir, como para o tratamento também. Mas a parte importante que eu acho muito interessante e importante ser falada é que a dieta por si só, ela não vai conseguir resolver o problema da hipertensão. Uma pessoa não vai ser hipertensa só porque ela não come direito, assim por falar. Mas o que acontece é que existem dietas no mundo, a dieta do Mediterrâneo, a dieta DASH, que nós chamamos, que ela é extremamente específica, ela limita bastante os grupos alimentares e ela foi mostrada de ter uma ótima eficiência para baixar a hipertensão. Porém, nós vivemos no Brasil. Isso não é possível da mesma forma. Uma pessoa ficaria muito pobre, muito rápido, fazendo uma dieta tão diferenciada assim. Exatamente. Então, nós temos, felizmente, medidas muito melhores para ajudar na hipertensão. A dieta, ela é importante, porém ela não é o foco. A perda de peso, a cada 1 quilo que nós perdemos, a gente consegue baixar mais ou menos 1 daqueles 140, a gente consegue baixar 1 daqueles 140. Então, a perda de peso, o exercício físico, somados à alimentação, todos esses cuidados, e claro, a medicação, por si só, a medicação para hipertensão, ela consegue controlar bem. A dieta não é o principal, ela é importante, ela vai ser abordada, é importante conversar com o médico, com o nutricionista sobre isso,
mas ela não é o foco. Mas hoje é aquele negócio. Eu fico 12 horas dentro de um hospital, você fica estudando, você fica dentro do hospital. Ah, não, mas estou fazendo, estou correndo para lá e para cá. Mas não é isso. Você tem que tirar o teu tempo para você fazer o exercício físico. Porque, na verdade, a gente acaba se tornando sedentário, né? Pelo trabalho do dia a dia. E o tempo é uma coisa que a gente consegue, né? A gente fala que não, mas a gente consegue, né? E falando assim do exercício físico, o paciente que é hipertenso, ele pode fazer qualquer atividade física? Estamos entrando em terrenos diferentes. Resposta rápida, não. Resposta mais longa, geralmente não. Mas o que acontece? O hipertenso, na verdade, é muito difícil falar o hipertenso, porque são vários tipos de estágios de hipertensão. A gente encontra um paciente que tem uma pressão muito alta, isso é, graças a Deus, raro, mas que tem a pressão de 180 por 120. Se esse cara for fazer um exercício físico, ele vai ficar muito mal. Mas, na maior parte das vezes, o exercício físico ele é recomendado. Então, se eu estou falando assim, por exemplo, vocês não têm hipertensão, eu acho, né? Não. Você tem hipertensão? Então, se você for pedir para mim sobre exercício físico, só de conhecer um pouco, eu já consigo dizer que você conseguiria se beneficiar muito do exercício físico. Caminhadas, natação, nós temos vários exercícios que ajudam com isso, a treinar o nosso corpo. Exercício não é só para ficar bonito. Exercício é você treinando o seu coração, treinando as suas artérias, para que elas estejam adaptadas com o esforço. Então, o que pode? Exercício como caminhada, exercício resistido. O que é importante? Antes de começar um exercício, se você tem hipertensão, ir ao médico, conversar com o médico, porque você não consegue só falando, só sentindo os sintomas, saber se você tem uma hipertensão que permite fazer exercício ou se ela seria prejudicial, assim por dizer, para o exercício. Então, é importante estar ali na alimentação, estar ali no exercício, está ali com a perda de peso, porém ela tem que ser avaliada. É muito melhor, eu tenho hipertensão, posso fazer exercício? Pode, vai no médico primeiro. Deixe que se você pode mesmo fazer exercício, porque a gente não quer que o que era para ser um tratamento vire algo... Certeza. E depois que iniciar realmente o exercício, a atividade física, realmente fazer o acompanhamento para ver como que está, né? Com certeza. Se realmente elevou, se ajudou, se abaixou, né? Deu essa ajudada. Com certeza. É importante. Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí de casa. Eu agradeço muito a sua presença, todo o seu conhecimento. E espero vocês numa próxima.